E aí, tudo bem? Prazer, meu nome é Fernando Cabral, eu sou estudante de Engenharia Elétrica no segundo ano da graduação na Poli e eu venho aqui apresentar o meu trabalho de iniciação científica, que é o estudo para a implementação de mini geradores eólicos em linhas e estações do metrô de São Paulo. Trabalho que foi orientado pelo professor Dr. Demétrio Cornélio Zacariardes, do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica, o PME. E esse trabalho ele consiste basicamente numa análise de gerar formas alternativas de gerar energia. Então, essa busca por formas alternativas é muito necessária, uma vez que a maior parte da nossa energia hoje ela é gerada por fontes que são poluentes, fontes que são finitas. Então, é muito importante buscar maneiras alternativas, métodos mais sustentáveis de gerar energia. E esse projeto, então, ele consistiu especialmente no uso da energia eólica, então o uso de microgeradores, que são geradores de pequeno porte, não aqueles muito grandes como a gente vê em alguns lugares até no Brasil, e especialmente para instalar esses geradores no metrô, nas linhas e nas estações. Então, com aquele movimento constante do trem, que passa muitas vezes por dia com uma alta velocidade, isso aí vai ter um vento canalizado, que pode então girar nossa turbina eólica e gerar eletricidade. Então, o estudo em si, ele consistiu em quê? O primeiro passo foi modelar uma turbina que se adaptasse a esse ambiente, tanto em questão de formato, materiais e tamanho, para então conceber uma turbina que se adaptasse ao ambiente em que seria instalada. Então, após isso, a gente modelou essa turbina em softwares 3D e decidiu materiais, que passaram por uma série de mudanças. Inicialmente iria ser usado madeira, ia ser usado PLA, né, impressão em 3D, mas a gente findou em dois materiais. Um para a estrutura externa, que seria o alumínio, e um para as pás em si, que seria a fibra de carbono, um material muito leve e muito resistente, que seria ideal aí para a situação que a gente considerou. Além disso, além da construção da turbina, foram feitos estudos, especialmente no local em que seria instalada. A gente foi no metrô com um anemômetro, que é um dispositivo que mede a velocidade do vento, para medir em diversas situações a velocidade do vento na estação. Com esses resultados, a gente conseguiu então bolar uma simulação e colocar o modelo da nossa turbina nessa simulação, considerando as condições que a gente estudou com o anemômetro, então simular qual seria o comportamento da turbina numa situação como a do metrô. A partir disso, a gente fez ajustes na turbina e então chegou num modelo final de turbina. A partir disso, a gente então tem, nesse momento, a turbina construída, né, e pronta para ser instalada, para passar para a segunda fase dos testes. Então, que seria a instalação efetiva da turbina no metrô. A gente já arranjou uma parceria com a Via 4 da CCR, que é a empresa que administra a linha 4 do metrô de São Paulo, e eles autorizaram a instalação da nossa turbina nas linhas deles. Além disso, seria acompanhada tanto um alternador de carro, que funcionaria como gerador, ou seja, ele transformaria a energia cinética do movimento das pás em energia elétrica, e também foi elaborado um sistema Arduino. Ele consiste aí num sensor de tensão e corrente, com isso potência, e um armazenador, um data logger. Então ele poderia coletar dados de gerações de energia da turbina por um certo tempo e armazenar esses dados num cartão microSD, por exemplo. Então a gente poderia então deixar a turbina rodando por um certo período, depois retirar ela, pegar os dados e analisar. Isso aí daria pra gente uma informação muito forte, muito sólida dos resultados que a gente tem na turbina. Então, seriam esses os próximos passos. Os testes já foram permitidos ali, mas houve alguns problemas em relação à pandemia. Mas eles já ainda estão planejados e é o nosso plano que eles ocorram ainda, que a gente tenha muitos resultados a partir deles. Como mencionado, a turbina já foi montada. Ela é essa aqui, estou segurando. Os materiais externos são alumínio. Essa aqui é uma polia para a gente definir a transmissão entre a turbina, o eixo da turbina e o gerador. Aqui é um apoio para o alternador e aqui são as pás que vão efetivamente fazer essa geração. Então, o próximo passo seria realmente a instalação dessa turbina lá no metrô, que já foi autorizado, mas ainda tem que acontecer. Então, a coleta e análise desses dados para a gente ter resultados mais concretos acerca dessa possibilidade. É com isso que eu agradeço muito por ter assistido a esse vídeo e também gostaria de agradecer o meu orientador, Demétrio, por ter me ajudado tanto com esse projeto. Também o meu ex-orientador, Gilberto Júnior Jacobi, que me auxiliou anteriormente nesse projeto. E também o apoio das instituições do Colégio Dante, que foi onde eu iniciei esse desenvolvimento, e também da Via 4 da CCR, que permitiu que os testes fossem feitos lá. Eu agradeço muito pela atenção
e até mais.